ouvinte, eu sou o professor Pedro Lana Júnior e hoje a gente vai dar início às nossas videoaulas sobre o processo administrativo tributário federal, tá? O contencioso administrativo tributário federal, né? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal. Se gostou, dá a sua curtida, ativa as notificações para poder receber o aviso dos novos vídeos aulas que a gente estiver colocando aí no futuro, tá? E também não perca a oportunidade de adquirir meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né, cujo link da descrição vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar hoje sobre a questão do contencioso administrativo tributário federal, né? Ou seja, o processo administrativo tributário federal, né? Então ele tem como base legal, né, o artigo, inicia no artigo 5º da Constituição Federal, na qual você vai falar dos direitos e deveres, né, garantias e direitos e deveres do contribuinte, né? Então, por exemplo, o contribuinte tem direito, né, à ampla defesa, ele tem direito ao contencioso administrativo, então tudo isso está previsto aonde, gente? Primeiro na Constituição Federal. Depois, o processo administrativo tributário federal, né, ele é regulamentado por quais normas legais, né? Então você vai iniciar com o decreto 70235 de 1972, que ele vai te dar toda a estrutura, a organização e quais são os procedimentos, né, que tem que ser seguidos quando você vai atuar no contencioso administrativo tributário federal. Depois nós temos o artigo 74 da Lei 9.430 de 96, especificamente quando vai tratar da questão da compensação tributária, é lá que vai falar da manifestação de conformidade, vai falar da questão da multa, quando o contribuinte faz compensação de algo que não é tributo, né? Então tudo isso está no artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Depois a gente tem a Lei 9784 de 1999, que ela é uma lei genérica, que dá os princípios gerais que regem o processo administrativo tributário federal. E, né, quando você vai atuar, né, com recurso voluntário, recurso de ofício, recurso especial, você tem que seguir, né, tem que analisar o que dispõe o regimento interno do CARF, tá? É um decreto também que regulamenta, uma portaria, aliás, que regulamenta o trâmite do processo administrativo no CARF, questão de sustentação oral, memoriais, composição, né, do colegiado, né, e outras coisas mais. Então vai dar uma olhada no regimento interno do CARF, tem regras específicas que tem que ser observadas, e é lógico, isso nunca pode ferir o que dispõe a Constituição Federal, nem o que dispõe a lei, nem o que dispõe o decreto, tá, gente? E você vai aplicar de maneira subsidiária o que também? O Código de Processo Civil, né? Então algumas coisas, alguns princípios, né, do processo civil, né, do CPC, você vai poder também aplicar na questão do contencioso administrativo tributário federal. Então, em linhas gerais, essa é a base legal que você tem que seguir quando você vai atuar nessa esfera, né, do contencioso administrativo. Importante dizer, gente, o contencioso tributário administrativo é diferente do contencioso judicial, tá, gente? Então, enquanto no contexto judicial você tem todas aquelas formalidades, uma certa distância em relação ao magistrado, né, tem todo um rito para seguir, o contencioso administrativo ele é um pouco menos formal, ele é mais informal, né? Tanto é que o próprio contribuinte pode assinar a peça, ele pode se fazer representar, não precisa de advogado, até o contador pode também fazer a defesa administrativa, né? Então ele segue um rito um pouco menos formal em relação ao judicial, tá? E para a gente também iniciar, né, depois a gente falar das regras gerais, né, da legislação que tem que ser observada, que é importante você verificar, alguns temas de reflexão, né? Ou seja, o que a gente tem que levar, pensar e refletir antes de atuar nessa área, né? Você está começando, você é recém-formado, está iniciando uma carreira tributária, o que é importante a gente verificar, né, quando você vai atender um cliente que foi fiscalizado, está sofrendo fiscalização? Então, a primeira coisa, quais são os limites da fiscalização, né? Até que ponto o fiscal pode ir, até que ponto ele pode pedir documento, até que ponto ele pode fiscalizar a empresa, entrar em determinados departamentos, solicitar, por exemplo, o código de acesso do sistema de computador. Ele tem direito a fazer isso, ele pode fazer isso, ou tem um limite, ou ele só pode fazer isso dentro de, por exemplo, uma autorização judicial, ou dentro de uma regra, né? Então, isso a gente tem que pensar, né? Não existe, né, na lei nenhuma limite, né, limitando os poderes da fiscalização. Então, a gente tem que pensar sempre no bom senso, né? Até que ponto o fiscal pode ir e também até que ponto o contribuinte também
deve atuar, que é outro ponto aí da nossa reflexão. Quais são os direitos do contribuinte, né? Então, o contribuinte tem direito à ampla defesa, tem direito ao contraditório, ele tem direito a não fazer prova contra ele, que é muito parecido, né, como é direito público ao direito penal. Então, eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo, né? Então, eu posso me negar, eventualmente, a entregar uma informação, desde que seja justificado, que é importante dizer, né? Porque se você se nega a fazer e não cumpre aquela fiscalização, você pode eventualmente sofrer uma multa por embaraço da fiscalização. Então, você fica comendo. Justifique o porquê que você não está fazendo isso. Por exemplo, não vou te entregar a documentação porque o banco não me entregou os extratos. Eu não vou te entregar esse contrato porque eu assinei um termo de confidencialidade com o cliente ou com o meu fornecedor. Portanto, se eu fizer, né, a entrega disso, né, isso cair em domínio público, eu posso ser responsabilizado e pagar uma multa com isso. Então, eu só vou entregar mediante, por exemplo, uma autorização judicial. Então, existem maneiras e maneiras de você atuar aí para poder exercer o seu direito, né? E qual que é o limite da autoridade fiscal? Eu devo fazer o trabalho fiscal, por exemplo? O fiscal vai lá e me pede uma série de documentos para poder fazer. Às vezes pede um período de 5 anos. Se eu entregar tudo isso, eu vou conseguir? Hoje é mais fácil porque é arquivo eletrônico, mas vou imaginar no passado que era tudo físico. Eu tinha que entregar as notas fiscais dos últimos 5 anos. Imagina uma empresa que emite 3 mil notas fiscais por dia. Imagina, eu preciso de um caminhão para fazer isso. E será que o fiscal vai olhar isso? Né? Ou o fiscal vem com uma planilha pedindo para eu preencher. Então, eu devo preencher ou entrego a informação para o fiscal fazer. Então, essa questão também que é um dos pontos de reflexão. Devo fazer o trabalho fiscal? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, bom senso, né? Qual que é o meu interesse em fazer isso? Então, para eu poder fazer isso, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, né? Às vezes é melhor eu preencher aquela informação e entregar a informação preenchida, porque eu sei de onde foi tirada, porque a pior coisa do mundo é você receber uma nota de infração e você não saber de onde o fiscal tirou aquela informação e você ter que ficar decifrando, né, aquele quebra-cabeça para depois fazer uma defesa. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazendo o trabalho, né? Então, esses são temas de reflexão que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente vai atuando nesse contencioso, né? E como falei para vocês, ele é menos formal, ele é mais informal em relação ao judicial, tá? E aí, quais são as fases, né, desse contencioso administrativo tributário federal, né? Então, quais são as fases, né? Depois a gente vai ver passo a passo, item a item, né, nas próximas videoaulas, mas hoje vou dar um parâmetro geral, né? Então, como é que funciona? Onde começa, né? Então, ele não começa com auto de infração, não começa com a defesa administrativa, com a impugnação, ele começa como, gente? Com a fiscalização. É quando o contribuinte é intimado a prestar algum esclarecimento, quando ele começa a ser fiscalizado, é que começa o contencioso administrativo, né? E muitas empresas o que fazem? Envolve, às vezes, o advogado, né, ou a pessoa que vai fazer a defesa, quando o auto é lavrado, sendo que a fase importante é a condução da fiscalização, o atendimento da fiscalização, entregar as informações, né, ou seja, pedir prorrogação de prazo. É um jogo de xadrez, né? Ou seja, você vai atendendo a fiscalização dentro de uma ética, dentro de um bom senso, né, de forma que você saiba no final o que vai acontecer. Então pode ser que você seja autuado, pode ser que você minimize aquela autuação, pode ser que você não seja autuado, ou seja, vai depender muito do que? Da maneira que você está atendendo o fiscal e da maneira que a informação está sendo levada, né? Então você demonstra que você não fez nada de errado, você demonstra que a sua conduta não foi inadequada. E é lógico, tem muitas situações que não vai ter jeito, a empresa vai ser autuada e você vai ter que fazer uma defesa administrativa. Feito isso, vamos imaginar, você fez todo o trabalho de atendimento à fiscalização de maneira adequada, de maneira ética, de maneira correta. Mesmo assim, é lavrado o auto de infração, né? Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ou pagar ou fazer uma defesa, tá? E no caso da compensação administrativa, o que vai acontecer? Fiz a compensação administrativa, tenho um crédito tributário, faço o perde-compra, entrego, né? Deixo de pagar aquele tributo, só que esse perde-compra ele tem 5 anos para ser homologado ou não, né? E vamos imaginar nesse período há um despacho decisório. Então, nesse despacho decisório,
né? Não é auto de infração, mas é um despacho decisório, no qual a autoridade fiscal se manifesta no entendimento se homologa ou não aquela compensação tributária. Então, sobre esse despacho decisório, o que eu posso fazer, né, se eu não concordar? Eu também posso fazer uma defesa, tá? Então, no caso, defesa do auto de infração se chama impugnação, e defesa de um despacho decisório que não homologa uma compensação administrativa, seja total ou parcialmente, é chamada manifestação de inconformidade. Essa impugnação, manifestação de conformidade, vai ser julgado por um julgador, um colegiado, né, que se chama Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Ela é composta por turmas de julgamento, né, que vão julgar essa impugnação administrativa e essa manifestação de conformidade, né. Se você tiver sucesso, né, o lançamento é cancelado, totalmente ou parcialmente, ou se você não tiver sucesso, a sua impugnação não é conhecida ou não é provida. Então, caberia o quê? Entrar com recurso voluntário. Então, o contribuinte pode entrar com recurso voluntário se não concordar com aquela decisão. O fisco, se ele tiver o auto de lançamento cancelado totalmente parcialmente, ele pode entrar com recurso de ofício, né? E é lógico, tem um limite de alçada. Então, só há recurso de ofício para causas acima de 2,5 milhões de reais. Né? Causas abaixo disso, se o contribuinte ganhar, não há recurso de ofício. Tá? Esse recurso de ofício, né, ele vai ser julgado onde? No CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que fica em Brasília. Né? E ele vai proferir um acordo, também é um órgão colegiado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da composição do CARF. Né? E aí o que vai acontecer? Se o seu recurso for provido, recurso voluntário, o que cabe para a Fazenda ingressar com recurso especial. Né? Se o seu recurso não for provido, cabe a você, ou você entrar com recurso especial, ou você entrar com embargo de declaração. Vamos imaginar que uma omissão, uma contradição no acordo proferido pelo CARF. Você pode entrar com embargos de declaração. E aí, os embargos podem ser admitidos ou não, se for admitido depois do julgamento, e aí vai ser proferido um novo acordo, e sobre esse acordo, né, proferido pela turma ordinária do CARF, caberia recurso especial ou não para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Importante, recurso especial, gente, depois a gente vai falar um pouquinho mais, tem que ter divergência. Eu só posso interpor recurso especial se houver divergência, ou seja, se uma outra turma de julgamento, que não seja aquela que julgou no processo, tem um entendimento diferente do julgamento que ocorreu comigo. Né? Vamos imaginar, o caso de decadência. Eu perdi na decadência porque a turma entende que, para reconhecer decadência, a necessidade da comprovação de pagamento, o pagamento tem que ser através de DARF. Então, eu tenho lá, eu não fiz o pagamento via DARF, mas fiz uma compensação administrativa que tinha um crédito tributário. Então, a preliminar de decadência não é reconhecida pela minha turma que julgou o meu caso. Só que daí eu tenho uma outra turma de julgamento, de outra sessão do CARF, da própria sessão do CARF que julgou o meu caso, pode ser a primeira, a segunda, a terceira sessão, na qual eles admitem como comprovação de pagamento, compensação de tributo, compensação de um crédito tributário. Então, eu tenho uma decisão de outra turma diferente da minha que me favorece. Então, com base nesse precedente, eu posso interpor um recurso especial que vai ser julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, tem que ter divergência. Se não tiver divergência, você não consegue fazer com que seja conhecido o seu recurso especial para ser julgado na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aí vamos imaginar que esse recurso especial é admitido e é julgado. Aí você tem um acordo referente a isso. Se houver uma contradição ou uma omissão, caberia o que? Embargos de declaração sobre esse acordo, que ele vai ser admitido ou não. Se for admitido, vai ser julgado novamente. Se for julgado novamente, vai ser proferido um novo acordo. E se ele for rejeitado, vai manter a turma e a decisão da turma, aí praticamente se esgota aí o contencioso administrativo para o contribuinte, né? Então, poderia até entrar com pedido de reconsideração dessa decisão, né? Então, aí tem que mostrar por que você está justificando isso, mas dificilmente acaba sendo acolhido, tá? Então, em regra geral, essas são as fases que a gente tem do contencioso administrativo tributário federal. É isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Dá o seu like, compartilha ele, né? E vejo você na próxima aula. Obrigado.